Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso quarto módulo e, como sempre, é um prazer estar aqui trazendo para vocês parte do nosso conhecimento e hoje falando de um tema que nós gostamos tanto. Nós vamos começar o módulo de hoje trazendo para vocês como nasce um bebê. Nós queremos falar para vocês como um bebê pode vir ao mundo, de que maneira ele vem ao mundo, como ele pode ser apresentado a este mundo que está cada dia mais perverso e mais difícil, e nós temos a missão de fazer com que ele chegue da maneira mais saudável, mais leve, mais prazerosa, mais feliz que a gente pode imaginar. Então essa é a nossa missão. Então eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre isso e aí eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito deste tema que a gente gosta tanto, tanto, tanto. Vamos lá então, aproveite bastante, sejam todos vocês muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem tudo que a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos lá então. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre o tema, a gente primeiro precisa conhecer um pouco sobre a história do nascimento humano, né? A história, a gente sempre ouve falar, mas sempre as mulheres sempre pariram, sempre houve nascimento, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o primeiro casal de seres humanos foram criados, o mundo presenciou o nascimento humano, né? E a gente realmente concorda com isso. Mas houveram, né, muitas mudanças na nossa história e várias coisas interferiram nesse processo, e aí com a industrialização, por exemplo, e isso obviamente mexeu com todo esse mecanismo que a gente chama de mecanismo de parto. Então nós vamos entender um pouquinho, e como o nosso filósofo disse aí nesta frase, uma frase que eu gosto muito, não tem como a gente praticar uma ciência a fundo mesmo, sem antes a gente conhecer parte da sua história. E aí eu trago uma figura aí de um parto que eu sou extremamente apaixonado, que é o nascimento de Jesus. Bom, quais são os tipos de parto que existem? Toda mulher que está grávida, uma coisa ela precisa saber, esse bebê vai precisar nascer. E como esse bebê pode nascer? Só existem duas formas de nascer. Ou ela vai nascer de parto normal, ou esse bebê vai nascer através de uma cesariana. Ok? Então não existe outra maneira. Hoje, especificamente, nós vamos falar especificamente da cesariana. Nós vamos deixar para uma próxima etapa, o próximo módulo, nós vamos tratar especificamente do parto normal, porque eu quero me aprofundar, falar muito sobre dor do parto, vários detalhes que estão inerentes a isto, e aí eu quero trazer com mais afinco no módulo 5. Mas hoje, no módulo 4, nós vamos nos aprofundar um pouquinho na história do nascimento humano e em seguida vamos falar um pouquinho sobre as cesarianas, ok? Bom, se você for aprofundar aí na história esse tema, eu sou frequentemente convidado a participar de palestras e aulas em faculdades, universidades aqui no Espírito Santo, e sempre que eu sou convidado, eu trago na abertura dos meus slides um pouquinho da história do parto. E aí mostra, por exemplo, figuras rupestres, essas especificamente estão catalogadas lá no grupo de figuras que se encontram numa caverna, num dos sítios arqueológicos e cavernas onde existem o maior número de figuras rupestres, né, que é o nome dado para esse tipo de imagem. Os antepassados escreviam e desenhavam nas pedras, e isso conseguiria, com o tempo, nós encontramos essas imagens e conseguimos contar a história deles através dessas imagens, né? E aí, catalogada lá no National Park Nova Zelândia, existem essas figuras que tratam sobre o parto, né? E aí o parto, tratado desde as antiguidades, sempre tem a mulher parindo, e observe bem, ela sendo ajudada por outras mulheres. Aqui especificamente você pode observar na primeira figura acima as mulheres egípcias auxiliando mulheres a parirem. Ali do lado uma outra gravura onde tem uma mulher sendo ajudada por outras mulheres. E embaixo mulheres de uma outra sociedade, provavelmente astecas ou maias, pelo tipo de vestimenta, sendo ajudada por outra mulher. E aqui embaixo, nessa mais grego-romana, tem a figura desta mulher sendo auxiliada por uma outra mulher. Por que eu estou dizendo isso? O parto em si sempre foi um evento feminino. Não existia homem na cena do parto.
O nascimento humano, ele sempre foi e ainda é em comunidades isoladas, como povos indígenas, por exemplo, ele ainda é um evento completamente feminino. O homem só passou a fazer parte do parto a partir de pelo menos aí 1600, 1800, se eu não me engano, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas ou seja, desde que o mundo é mundo, a mulher é quem cuidava dessa cena. Sempre foi um evento completamente feminino. E aí a gente precisa entender que se você for parar e pensar nos hormônios que estão envolvendo este nascimento humano, você vai observar que a maioria deles estão presentes quase que exclusivamente no organismo feminino, ou que mesmo que esteja no organismo masculino, mas em doses muito baixas. Ou seja, nós homens não fomos feitos para cuidar de partos. Essa é uma máxima. A gente se esforça, eu, por exemplo, como obstetra, me esforço para entender ao máximo as demandas da mulher, porque é o meu público, é com quem eu trabalho diretamente, mas eu sei que este é um evento basicamente feminino. A gente domina muito pouco sobre isso, enquanto que as mulheres nadam de braçada, né? Então você vai observar que sempre foi mulheres cuidando de partos, se você for voltar lá na história, né? E aí lá antes de 1600, por exemplo, as mulheres sempre pariram e sempre pariram em uma única posição, basicamente, que era a posição de cócoras. Elas já entendiam que, naturalmente, se elas posicionarem dessa forma, elas estariam auxiliando o desenrolar do trabalho de parto. Então elas ficavam o máximo de tempo possível verticalizadas para que ela conseguisse otimizar o processo de nascimento. E aí, lá depois de 1643, quando foi nascer o filho de um rei da França, por exemplo, foi quando ele começou a intervir nesse processo e pela intervenção dele, ele começou a querer participar do nascimento para assistir o nascimento de seu filho. Então, com isso, é que entrou aí o domínio do homem e da masculinidade na cena do parto, propriamente dito. Então, a partir dali, eles viram que este evento poderia sim ter a participação das mulheres. E dali para cá, foi só decaindo cada vez mais a credibilidade nessas mulheres de conseguirem parir. Então, a partir do momento em que o homem entrou na cena do parto, nós começamos a interferir nesse processo e as mulheres passaram a acreditar que, sem a ajuda de terceiros, sem a ajuda desse ser tão forte, tão maravilhoso, tão grandioso, que é o homem, elas não conseguiriam parir. É claro que isso não foi da noite para o dia, foi gradativo. Então nós fomos minando com o tempo a capacidade das mulheres de parirem de forma isolada, sozinha e acreditarem em si. Tá? E aí começaram a vir as intervenções, e dessas intervenções foram criando instrumentos, e desses instrumentos foram criando cada vez mais intervenções, até que nós chegamos na cesariana propriamente dito. Aqui especificamente está retratado intervenções para auxiliar no parto normal, que são instrumentos que ajudam ali no desenrolar do parto, nós vamos falar melhor disso lá no parto normal, mas aqui especificamente o vácuo extrator na figura de baixo e na figura de cima o fórceps, auxiliando o nascimento humano. Então isso tudo só aconteceu depois da intervenção do homem. Aí você vai me perguntar, Frederico, mas antes disso, esses instrumentos não são para salvar os bebês, eles não foram criados para que pudessem salvar aqueles bebês que estavam em iminência de morte e aí podiam ajudar? Sim, porém, com o tempo, como vai minando a capacidade da mulher de acreditar em si, se não tiver esse instrumento, capaz dela nem conseguir parir. Então a ideia que se tem é que eu passo a depender das tecnologias, eu passo a depender do instrumental cirúrgico ou do instrumental de parto, porque senão não é possível parir. Enquanto que, na verdade, eu deveria deixá-los de antemão ali ao meu alcance para, caso seja necessário, eu intervir, sim, para salvar e recuperar um bebê que está indo, por exemplo, para um quadro de sofrimento fetal agudo. E está muito bem empregado. Eu não posso utilizar dessas ferramentas que foram criadas para minar a capacidade de uma mulher que está diante de um parto fisiológico, acreditando que ela não é capaz de parir sozinha, porque na grande maioria das vezes ela será. Então, se você for ver aí, por exemplo, a assistência ao parto instrumentalizado, ela veio depois da intervenção do homem, depois que o homem entrou na cena do parto.
Até então, as manobras, as técnicas eram todas naturais, realizadas pela própria parteira e não tinha essas intervenções instrumentais. Então a tecnologia veio, aí trouxe a monitorização fetal, aí trouxe a ultrassonografia, aí trouxe todos os outros aparatos que estão hoje à disposição e muitas das vezes utilizados de forma inadequada, de forma exagerada, de forma a não contribuir com o bem-estar da mãe e do bebê, e sim com a tranquilidade do médico que quer ter o controle e dizer que está tudo bem. Na verdade, ele não quer dizer que está tudo bem, ele quer ter o controle para que ele fique tranquilo, porque ele acredita mais na tecnologia do que propriamente no corpo das mulheres. Então é essa grande questão que precisa ser levantada. Nós precisamos voltar e resgatar a credibilidade nas mulheres, porque elas foram feitas para isso. Aplicar de forma consciente a ciência para unir a ciência no bem-estar materno-fetal e não deixar com que a ciência influencie negativamente neste processo. A cesariana por si só, ela foi acontecer só lá em 1700. A princípio, ela era realizada apenas para fetos mortos. Então eles identificavam que não tinha mais vitalidade, de alguma forma, provavelmente através daquela ausculta realizada com estetoscópio de Pinar, que era um estetoscópio que auscultava por fora da barriga da mãe, acoplando uma campânula no ouvido e ao outro lado na barriga da mamãe, e com isso eles conseguiriam identificar a vitalidade do bebê. Caso não houvesse mais vitalidade, eles, por uma questão religiosa, eles preferiam conduzir esta mulher para uma cesariana, porque religiosamente não era permitido, principalmente pela Igreja Católica na época, enterrar a mãe com o seu bebê no ventre. Existia um ritual religioso que era realizado, alguns eram um ritual de batismo, outros eram um ritual de bênção para aquele bebê que se foi, e outros eram outros rituais, mas de qualquer forma eram sempre rituais religiosos. Então eles abriam a barriga da mãe, submetiam a mãe a esse risco, inclusive de morte, e a maioria morria, mas é porque eles precisavam enterrar os bebês separadamente. E obviamente isso também acontecia quando a mãe morria. A gente chama isso de cesárea pós-mortem, que é um nome que vem do latim, que significa cesárea após a morte materna. E aí eles faziam isso para separar os dois corpos, porque religiosamente falando não poderia enterrar os dois juntos. E só lá em 1500, olha só, quando o Brasil foi descoberto, né? Diga-se de passagem, é que houve o primeiro caso de mãe que sobreviveu, a mãe e o filho, depois de uma cesariana. Curiosamente, essa cesariana foi realizada pelo próprio pai, que era um castrador de porcos. O senhor Jacob tem aí a honra de ser o primeiro, o dono da primeira cesariana, né? Em que sobreviveram a mãe e o bebê. Isso, a história conta que ela já estava em trabalho de parto de seu filho há mais de 5 dias e quando a parteira abriu mão do parto, dizendo que não havia mais recurso para aquele parto, ele então assumiu e decidiu fazer a cesariana com seus próprios instrumentais de castração de porcos. E, consequentemente, ele obteve êxito e sobreviveu a mãe e o bebê. Então vamos falar um pouquinho desse procedimento, vamos falar um pouquinho da cesariana, porque é extremamente importante, porque como a gente sabe que todas as mulheres que estão grávidas, elas serão submetidas a um procedimento para o nascimento do seu bebê, um desses procedimentos é a cesariana. Bom, a cesariana nada mais é do que um ato cirúrgico que vai ser realizado através do abdômen materno para se retirar o bebê, para extrair o bebê, seja ele com vida ou não. Então a gente abre todas as camadas que vai da pele até a entrada no útero, e aí a gente retira o bebê, extraindo o bebê com as próprias mãos, né? Existem hoje em dia algumas técnicas que alargam um pouco mais a ferida operatória, normalmente realizada na Europa. Na verdade, nem é comum ser realizado, né? Mas quando é realizado, quando você vê um vídeo aí de cesariana, com o bebê saindo sozinho, com o médico só fazendo o papel da contração ali no fundo do útero, empurrando devagarzinho o bebê saindo sozinho, acreditem, é uma cesariana normalmente em uma maternidade europeia, onde os cortes são feitos muito grande, e aí não tem um padrão estético envolvido, né, obviamente, e consequentemente esses bebês têm um espaço maior e eles têm capacidade de sair ali por aquela incisão, só ali com a força emitida pelo próprio útero. Isso não é comum, natural, em um procedimento de cesariana. O procedimento correto é descrito com a extração do feto pela mão
do médico cirurgião obstetra. Ok? Bom, existem alguns tipos de cesarianas de cesariana e eu gostaria de decorrer e falar especificamente sobre cada uma delas para que você consiga entender, ok? Bom, a primeira delas é uma cesariana que a gente chama de cesariana programada. A cesariana programada ela pode ser de duas formas, ou eletiva, que é aquela com data e hora marcada. Doutor, olha, eu quero que meu bebê nasça dia 15 de fevereiro de 2022. Eu vou estar aqui no Brasil especificamente, a gente só pode agendar uma cesariana sem indicação médica depois de 39 semanas. Existe uma regra, que é uma portaria do governo federal, em que determina que você só pode agendar uma cesariana a pedido do paciente após 39 semanas. Se houver uma indicação médico-obstétrica para se interromper a gravidez antes disso, é óbvio que o médico tem autonomia para isso. Mas não havendo, se for um desejo da mulher, e aí eu já trago para você que um dos motivos de cesariana eletiva programada é quando há o desejo da mulher. Então a gente tem aí uma cesariana que, por muito embora possa haver uma indicação médica, como é o caso da figura, por exemplo, ela também pode ser adotada pelo pedido da paciente. E aqui no Brasil, especificamente, isso só pode acontecer depois de 39 semanas de gravidez. Então, a mulher atingiu 39 semanas ou mais, ela tem direito e autonomia para interromper a sua gestação através de uma cesariana eletiva a pedido do paciente. Porém, esse procedimento também pode ser realizado e existem algumas indicações para isso. Uma delas, por exemplo, é quando tem a paciente com HIV, com carga viral detectável ou desconhecida. Essa paciente não deve ser submetida a um trabalho de parto e deve ter o seu bebê retirado em um procedimento mais estéril possível, sem contato com as secreções maternas, para que haja a mínima possibilidade do bebê se contaminar pelo vírus. Uma outra possibilidade é o que está demonstrado na figura, que é quando tem uma placenta prévia total. E por que não? Porque se a placenta está cobrindo totalmente o colo do útero, como demonstra na imagem, você tem, caso o colo do útero se abra, você tem aí a saída da placenta na frente do bebê e, consequentemente, você compromete a saúde e a vitalidade desse bebê, porque a nutrição e a vitalidade dele está totalmente dependente da placenta. E ela não pode nascer antes do bebê, correto? Então, para que não haja um prolapso de cordão ou um prolapso de placenta, não haja hemorragia do vilo placentário, a gente deve submeter essa mulher a uma cesariana programada, fora do trabalho de parto. E diga-se de passagem, é bem antecipada, inclusive, né? Especificamente neste caso. Então, esse é o modelo de cesariana eletiva. A mulher vai chegar com data e hora marcada, com todo o procedimento organizado para aquela situação. Ok? Então, uma outra possibilidade é ser uma cesariana programada intraparto, ou seja, eu já ao longo do pré-natal, eu já sei que eu vou submeter esta mulher a uma cesariana, ok? Porém, essa cesariana não precisa ser agendada, ela pode aguardar o trabalho de parto. Esse pode ser, por exemplo, o caso de um bebê com gemelaridade unida, né? Que a gente chama de chifópagos. Os bebês que são unidos por alguma extremidade do seu corpo, ele obviamente ele não cabe no canal de parto, né, pelas próprias deformidades que ele apresenta e consequentemente ele pode ser submetido a uma cesariana. E aí uma das maneiras de programar a cesariana é quando há o desejo da mulher de se programar a cesariana. E aí neste caso, eu posso programar a cesariana desta mulher durante o trabalho de parto. Então ela pode me dizer, doutor, eu não quero um parto normal, eu quero ser submetida a uma cesariana, mas eu quero ser submetida a cesariana durante o trabalho de parto. Eu quero aguardar o trabalho de parto. Isso também é possível no nosso cenário. Um outro modelo de cesariana é uma cesariana de urgência e emergência que a gente realiza em algumas situações específicas, a depender de qual situação esta mulher está apresentando naquele determinado momento. Então, eu estou diante de uma mulher em trabalho de parto, ou mesmo que ela não esteja em trabalho de parto, ela pode apresentar algum evento que indica o nascimento iminente, como eu demonstrei na imagem anterior, onde tinha uma placenta prévia, eu posso ter agora, por exemplo, uma placenta prévia que a mulher não está em trabalho de parto ainda, mas ela está com sangramento ativo abundante. Pode ser que esse colo do útero se abriu um pouco, expôs as camadas de contato da placenta com o corpo materno e, consequentemente, ele pode estar sangrando. Como a gente não sabe a origem desse sangramento e não tem como determinar a gravidade dele,
a gente pode, por exemplo, submeter esta mulher a uma cesariana pela gravidade do momento. Nesta imagem especificamente, se você for observar ali na altura da testa do médico que está ali ao lado da mulher, você vai observar que há uma protuberância na altura do fundo do útero, né, na parte mais alta do útero, e aí na altura da testa da mulher há uma depressão e depois uma outra protuberância. Isso é o que a gente chama de sinal da ampulheta. Este é um sinal clássico que indica uma iminência de ruptura uterina, seja porque a mulher tem uma cicatriz uterina anterior, como por exemplo uma cesariana, ou porque esta mulher pode estar tendo uma ruptura espontânea, por N outros motivos, né? Pode ser por má adaptação da placenta, por exemplo. A gente não tem como saber na maioria das vezes. Porém, a gente sabe que nesses casos a mulher pode ser submetida a uma cesariana de emergência por uma necessidade de nascer. Então, essa necessidade iminente do nascimento se dá pela gravidade da situação. Então, normalmente, é um corre-corre ali no momento, a gente chega e vai direto para a cesariana, ou se ela já está no hospital sendo submetida a uma prova de trabalho de parto, como no caso das mulheres com cesariana anterior, ela é submetida a esta prova e a gente acompanha. Se ela apresentar algum desses sinais de ruptura uterina, a gente tem que ir imediatamente para o centro cirúrgico. O que é importante ficar atenta nessas situações? Todas as vezes que eu tenho uma situação em que eu me coloco com uma chance maior de ter ruptura uterina, são as mulheres que querem parto normal depois de cesariana, por exemplo, depois de serem submetidas a cirurgias uterinas, por exemplo. Então, estas mulheres, elas precisam saber que elas têm uma chance maior de ter ruptura uterina. Essa chance, mesmo que seja pequena em alguns casos, ela existe. Então ela não pode ser ignorada. Então um parto normal nessas condições, ele precisa ser muito bem vigiado, o tempo todo monitorado, precisa ter uma equipe completa e disposta imediatamente à menor necessidade de operar. Então eu tenho que estar num ambiente onde eu tenho uma equipe completa, onde eu tenho um anestesista de corpo presente. Eu não sei de onde vocês estão me assistindo, mas aqui na Grande Vitória existem hospitais de grande porte que não tem anestesista 24 horas. Então esse é um modelo de parto onde a gente só pode assistir, você que está aí me assistindo, por exemplo, não se submeta a uma prova de trabalho de parto fora de um ambiente hospitalar onde te dá todos os recursos caso você precise de uma cesariana de urgência. Não dá para a gente ter um quadro como este demonstrado na foto e a gente esperar o anestesista chegar de casa para a gente conseguir operar a mulher. Então, neste caso, nós temos aí as cesarianas de urgência e emergência, ok? Bom, a gente também tem o que a gente chama de cesariana humanizada. Bom, há muito tempo esse termo foi muito criticado porque parecia que os médicos que são a favor da cesariana, né, e que são contra a ideia do parto normal e desse resgate atual que a gente tem feito em prol do parto, para que as mulheres tenham o direito de escolher a via de parto e direito de parirem. Então esses médicos que são a favor da cesariana usavam esses termos de cesariana humanizada para tentar se aproximar do que era oferecido num caso de parto normal humanizado, ok? Por muito tempo, nós batemos na tecla e fomos contra esse termo de cesariana humanizada. Até que nós entendemos, eu particularmente, né, entendi que humanização não tem absolutamente nada a ver com a via de parto. Humanização não tem nenhuma relação com o modo de nascimento. Se tem médicos que são a favor somente de cesariana e estão utilizando esse termo e empregando para vender um produto e que, na verdade, ele só quer estimular a mulher a ter uma cesariana, isso é problema dele. Mas para quem é honesto e quem vive uma vida correta e diante do fato de a mulher querer uma cesariana ou precisar de uma cesariana, é obrigação da equipe oferecer esse procedimento o mais humanizado possível. Então, se for o laboratório colhendo sangue, que seja o mais humanizado possível. Se for eu numa loja comprando uma roupa, que seja o mais humanizado possível. Se for eu na farmácia comprando um remédio, que o atendimento seja o mais humanizado possível. Se for internando para tirar uma vesícula, que seja o mais humanizado possível. E se for internando para fazer uma cesariana, por que não ser o mais humanizado possível? Então, sim, é obrigação nossa tentar manter o máximo dos parâmetros e dos critérios de humanização que são exigidos no nascimento humano. Então, a humanização do nascimento não tem absolutamente nada a ver com o parto normal. Tem a ver com o momento mais importante da vida de uma família,
que é a chegada de um filho. E esse momento precisa ser sublime, respeitado e maravilhoso para que este casal, essa família, se recorde para o resto da vida do dia que este bebê nasceu. Então a gente não pode esquecer disso, que a humanização ela tem a ver com o respeito com o próximo, com o acolhimento, com o amor ao próximo, e não necessariamente com a via de nascimento. Então está aí pontuado duas questões, por exemplo, que são extremamente negligenciadas nas cesarianas e que é perfeitamente possível fazer. E elas normalmente são indicadas para o parto normal humanizado. Mas, na verdade, qualquer que seja a via de nascimento, a gente pode manter o bebê em contato pele a pele. A gente pode, por exemplo, pedir ao anestesista para não acoplar os eletrodos na região do tórax da mulher, para que a gente deixe o tórax livre para acoplar o bebê. Ali é o lugar do bebê, não é o lugar do eletrodo. A gente pode colocar o eletrodo nos ombros, na parte traseira das costas. Então tem N outros lugares onde ele pode acoplar o seu eletrodo. Não precisa ser obrigatoriamente na parte frontal do tórax da mulher. E, consequentemente, a gente tem aí o tórax livre, que é o que não aconteceu nesta imagem, por exemplo. Está ali o bebê envolto no meio de um monte de fio. Então, você pode não acreditar, mas o tato do bebê, a capacidade dele de reagir aos estímulos ali nos primeiros minutos da vida, esse bebê, por exemplo, está ali pegando, ao invés de pegar na orelha da mãe, no rosto da mãe, no peito da mãe, ele está pegando no eletrodo do anestesista. Não poderia esse eletrodo estar sendo colocado nas costas para que essa mulher tenha a mama e o tórax livre para amamentar durante a primeira hora de vida, por exemplo? Sim, pode. É o que está acontecendo, por exemplo, nesta cena, onde a mulher está ali com o seu pano, com o seu bebê, o marido ali segurando na mãozinha do bebê, possivelmente, e ela ali podendo sentir o cheirinho, aconchegando, falando no pezinho do ouvido do seu bebê, então tendo a sua golden hour respeitada, que é a hora de ouro, né? Que é a primeira hora, os primeiros 60 minutos da vida do bebê, tá? Onde o bebê precisa ter contato pele a pele, precisa amamentar, precisa sentir o cheiro da mãe, precisa trocar bactérias com a mãe. Então não adianta envolver o bebê em muitos panos, a gente precisa usar de todos os critérios que são defendidos no parto humanizado para cesarianas humanizadas. E por que não chamá-la de cesariana humanizada? Sim, eu a chamo de cesariana humanizada, que nada mais é do que o respeito pela paciente e pela família, pelo marido e também por este bebê que acabou de chegar ao mundo. Então, existem várias indicações de cesariana. As mais importantes e a mais comum são essas que estão listadas. Estas são indicações absolutas baseadas em evidência atualmente, quando há um prolapso de cordão, ou seja, existe a dilatação do colo do útero. Quando o cordão sai, ele é exteriorizado e a gente observa o cordão no canal vaginal ou até fora da vulva e, consequentemente, pode haver compressão do cordão e comprometimento de fluxo sanguíneo para o bebê. E isso pode denotar menos fluxo sanguíneo para o bebê e, consequentemente, um grau de sofrimento fetal agudo. Então, quando há prolapso de cordão, a gente deve interromper a gravidez. Quando há descolamento prematuro da placenta com o feto vivo, ou seja, o meu bebê está vivo, eu preciso salvar esse bebê, mas a placenta descolou, se é ela quem nutre o bebê, a gente precisa interromper essa gravidez através de uma cesariana o mais rápido possível. Como eu disse anteriormente, quando tem uma placenta prévia total ou parcial, mas que há um comprometimento do colo do útero sendo recoberto pela placenta, eu também preciso submeter essa mulher a uma cesariana. Quando há uma apresentação córmica, ou seja, o bebê está atravessado, a gente já tentou manobras e que não conseguimos virar esse bebê, e aí a gente pode submeter essa mulher a uma cesariana, neste caso intraparto, para que esse bebê seja extraído, uma vez que ele não consegue nascer de lado, né? Existe a ruptura de vasa prévia. Vasa prévia é quando os vasos sanguíneos do cordão umbilical, eles se aderem à membrana que está em volta da placenta e não na placenta. Como a membrana é muito sensível, se houver uma ruptura da membrana e for em cima dos vasos sanguíneos, pode ter muito sangramento e comprometer, obviamente, o grau de vitalidade do bebê. Quando eu tenho herpes genital com lesões ativas, ou seja, a mulher está em trabalho de parto, as lesões de herpes estão presentes e eu preciso submeter este bebê a uma cesariana, porque ele não deve ter contato com essas lesões herpéticas para diminuir o risco dele se contaminar com este vírus e desenvolver o que a gente chama de síndrome herpética do recém-nascido, que é uma síndrome viral grave e o bebê normalmente fica bem comprometido. Para que a gente evite isso, a gente submete essa mulher a uma cesariana e também, como eu disse anteriormente, em casos de pacientes com
HIV positivo com carga viral detectável ou desconhecida e o CD4, que são as células de defesa com baixo nível de CD4, ou seja, que ela está com a imunidade comprometida, a gente também deve entender que ela tem maior risco de transmitir a doença para o seu bebê e, consequentemente, a gente deve evitar isso ao máximo. Bom, existe aí um slide do Ministério da Saúde, um cartaz do Ministério da Saúde que dentro dessa política aí de incentivo ao parto normal, de quanto mais incentivar o parto normal melhor, de quanto mais incentivar esta mulher a ter prova de trabalho de parto melhor, foi se colocado várias questões em xeque, e aí o Ministério da Saúde, para incentivar e demonstrar que, olha, fique atenta, a cesariana também tem riscos e etc e tal, eles lançaram algumas cartilhas. E aí algumas cartilhas trazia lá uma mulher grávida dizendo, olha, você tem 3 vezes mais chance de morrer se você for submetida a cesariana. Olha, em caso de cesariana, tem 120 vezes maior probabilidade do bebê ter alguma deficiência da respiração, alguma insuficiência respiratória. Ou seja, quando você ouve dizer que seu bebê tem 120 vezes mais chance, poxa, eu não quero que ele tenha nenhuma chance. Então é claro que eu não vou fazer isso. Então o que acontece? Houve aí, ó, cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos infantis são causados por prematuridade. Então evite a prematuridade. A cesariana triplica a mortalidade materna, ou seja, você tem 3 vezes mais chance de morrer. As mães também ficam sujeitas a complicações, como, por exemplo, perda maior de volume de sangue, infecções puerperais, acidentes, como, por exemplo, através da anestesia, intercorrências com anestésico, intercorrências na via cirúrgica, como, por exemplo, seu bebê pode ser cortado, a gente pode romper um vaso, pode romper um órgão, pode romper uma bexiga por causa da cesariana. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? Os médicos, principalmente os que são a favor do parto humanizado, para angariar, para a gente sair daquele medo, porque a nossa geração foi toda construída com muito medo, porque os nossos pais, os nossos avós já tiveram parto normal com dificuldade, com muito sofrimento, com muita labuta. Então elas trazem na sua história muito sofrimento. Então as nossas mães, mulheres aí que têm hoje 60, 70 anos, 50, até mais, até 40 anos para trás, são mulheres que foram quase que 100% submetidas à cesariana. Então o que aconteceu? Nós somos uma geração que crescemos ouvindo que cesariana era muito melhor. Ok? Então, para que desmistificasse isso, o Ministério da Saúde lançou essas cartilhas trazendo luz, dizendo, olha, existe risco sim, não é isento de risco. Até aí tudo bem, o problema é que as comunidades que defendem o parto normal, e eu me coloco nisso porque eu já usei muito desse argumento, a gente fazia o que por muito tempo? A gente hipervalorizava as vantagens do parto normal, a gente escondia, entre aspas, não escondia propositalmente, mas a gente não falava e não tocava nas nossas aulas e palestras dos riscos do parto normal e a gente exacerbava em muito os riscos da cesariana. Então, quando chegava uma mulher que estava meio assim na dúvida se ia ter parto normal, cesariana, a gente, obviamente que a gente usava dessas cartilhas do Ministério da Saúde, olha, você tem que confiar em você, você tem que acreditar em você, você tem muito mais chance de morrer se você fizer uma cesariana, você tem muito mais chance de ter o seu bebê lesado. E aí a impressão que a mulher tinha era o quê? Opa, eu preciso ter um parto normal, porque senão eu estou fazendo mal para o meu bebê, eu estou causando um dano no meu filho, estou causando um dano na minha saúde. E na verdade, quando a gente vai olhar para os fatos, quem são essas 120 vezes maior probabilidade do bebê desenvolver doenças respiratórias? São os bebês que são submetidos a cesarianas fora do período ideal, que é acima de 39 semanas. Só que eles não falam quem são esses bebês. Eles não falam que muitos médicos submetem essas mulheres à cesariana, algumas por necessidade, por causa, por exemplo, de um trabalho de parto prematuro, ou de uma ruptura de membrana, ou de algum quadro infeccioso, seja lá qual for o motivo, às vezes tem um motivo real, mas a gente sabe que a maioria não é real, tudo bem, mas aí é o médico quem está errando e indicando a cesariana fora do período adequado. Mas se ela for indicada no período adequado, ela sim pode ser possível ser submetida a essa cesariana com mais segurança e a gente ter aí um incremento dos níveis de segurança, ter mais cuidado, mais cautela, respeitar os limites fisiológicos da idade gestacional para que a gente consiga atingir o máximo de sucesso
e minimizar esses riscos que estão expostos aí. Então, dependendo da equipe que for te assistir, você não está submetido aos mesmos riscos que estão descritos nesse cartaz. A gente sabe que esse cartaz, ele engloba ali todas as cesarianas realizadas no ambiente do SUS, realizadas no ambiente dos planos de saúde, nos hospitais que estão superlotados, com médicos sobrecarregados, com vários procedimentos para serem realizados. Ou seja, eu tenho uma demanda tão alta de atividades naquele hospital que o fato de uma cesariana atrás da outra sendo realizada, claro que diminui os reflexos desse médico, então ele tem mais chance de lesar um órgão. É claro que diminui os reflexos. Às vezes o médico vindo de uma rotina de trabalho de 2, 3 plantões seguidos, às vezes virando 2, 3 noites, fazendo 30, 36, às vezes 48 horas de plantão seguidas. Será que esse médico lá, por volta das 30 horas de plantão, depois de já ter feito 8, 10, 15 cesarianas, ele tem a mesma competência de fazer uma cesariana com todos os seus reflexos preservados? É claro que não, então ele tem mais chance de errar. Então todos esses números englobam esse cartaz para que eu aumente esses riscos. Então sim, tem mais chance de sangrar, tem mais chance de infecção, tem mais chance de ter alterações, complicações respiratórias para o bebê? Sim, mas normalmente isso está ligado a algum grau de negligência ou de imperícia ou de imprudência. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a cesariana não é esse vilão todo que se pinta pelos médicos humanizados e que só defendem parto normal, que omitem os riscos do parto normal para os seus pacientes e que exacerbam os riscos da cesariana. Então, nosso papel aqui não é valorizar e nem desvalorizar, nem parto normal, nem cesariana. Não é que você saia desta aula escolhendo cesariana porque ela é simples, não é isso. O objetivo é que você saia desta aula com a consciência de que se você tiver uma equipe e escolher uma cesariana, você não estará necessariamente impondo todos esses riscos listados aí, porque esses riscos estão relacionados a todos os tipos de cesariana realizadas no Brasil, em ambientes acadêmicos, com médicos em treinamento, em ambientes de SUS, vai tudo para esses números aí. Então, se você tiver uma equipe, por exemplo, pode ser que esses números sejam outros, sejam muito menores ou quase que se equiparam ao parto normal. É isso que você precisa ter como consciência e discutir com a sua equipe para que você escolha de maneira saudável, de maneira consciente, sem ser hiperestimulada a escolher um parto normal ou uma cesariana por uma questão ou conveniência do seu médico e da sua equipe. Precisa ser uma escolha sua e essa escolha precisa ser respeitada. Ok? Esse é o nosso objetivo. Então, eu queria trazer para vocês aí um pouquinho sobre a cesariana. Nós temos aí o nosso próximo módulo a caminho e nós vamos falar tudo sobre o parto normal. Então não perca, não fique de fora. Eu deixo aqui o meu muito obrigado para você que está nos acompanhando, que está nos assistindo. Acompanhe também a gente nas redes sociais. Se for assistir essas aulas, estiverem assistindo, faça um print, poste, marque o nosso nome, o nosso arroba, Dr. Frederico Vitorino, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em te repostar para que a gente possa junto construir um caminho com evidências científicas, com verdade e com muita, muita humanização e amor pelo cuidado materno-fetal. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.